Uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa terça teológica, para esse nosso momento tão especial, tão singelo, em que podemos estudar a palavra de Deus, em que podemos olhar para a palavra de Deus, olhando e observando biografias ou histórias de pessoas reais, de gente como a gente, homens que passaram por essa terra e deixaram um legado tão maravilhoso e deixaram entre nós um ensino que marca tanto a nossa vida. Em nossa terça teológica, o nosso desafio tem sido estudarmos a biografia dos 12 apóstolos de Jesus. Já caminhamos por Simão Pedro, já falamos dos Tiagos da Bíblia, Tiago menor, Tiago maior, e é tempo de, nessa aula, conversarmos a respeito de um outro apóstolo muito importante, muito relevante, do qual quase nada se fala a respeito dele nas Sagradas Escrituras. O nosso apóstolo de hoje, Judas, o que temos dele é apenas um versículo, que no Evangelho ele faz uma pergunta a Jesus. E nada mais, absolutamente nada mais se fala sobre ele, não sabemos nada dele olhando pela palavra de Deus, mas, graças ao bom Deus, temos na história da igreja muita gente que se ocupou em escrever o legado desses homens e aquilo que eles deixaram. É óbvio que nós não falamos aqui de Judas Iscariotes, não falamos aqui do traidor de Jesus. Judas Iscariotes é um capítulo à parte que falaremos em momento oportuno. Falamos aqui de outro Judas que caminhou com Jesus, esteve entre os apóstolos e deixou um legado maravilhoso. Ele lidou com situações difíceis, na verdade, com situações impossíveis aos olhos humanos. Mas a vida de Judas, e veremos isso, é uma prova real, uma prova cabal, que quando tudo se torna impossível, Deus começa a agir. E a vida desse homem tem muito a nos ensinar. Por isso, tenha sua Bíblia em mãos, tenha papel, tenha caneta, faça os apontamentos que você achar interessante para que você possa caminhar nesse estudo e revisá-lo depois para que você cresça no conhecimento da história dele por trás da palavra de Deus. Judas, assim como Tiago, é um nome que provoca algumas dúvidas e algumas controvérsias quando falamos deles. Judas muito mais do que Tiago. E por quê? Porque Judas, quando falamos desse nome, nossa mente automaticamente nos remete a Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus por algumas moedas e depois, ao invés de se arrepender, sentiu um grande remorso. Mas tem um outro Judas que a palavra de Deus também faz questão de contar um pouquinho sobre ele. João, lá no capítulo 14, versículo 22, chama ele de Judas Tadeu, dá a ele um segundo nome. E era muito comum, no período bíblico, os personagens terem dois nomes, porque naquela época nome marcava caráter, não é como é hoje. E naquele período, quando uma pessoa tinha uma transformação de caráter, ele marcava isso por um segundo nome. Se ele tinha um nome hebraico, aramaico, ele tinha um outro nome grego, outro nome gentílico ou um nome latino. Isso era muito comum. Isso aconteceu com Silas ou Silvano, que é a mesma pessoa. Isso aconteceu com Saulo de Tarso, que depois usou o nome de Paulo de Tarso. Isso aconteceu com João Marcos. Isso aconteceu com Simão Pedro. Era uma prática extremamente comum. João fala de Judas Tadeu, um dos apóstolos de Jesus. Mateus, no capítulo 13, versículo 55, faz uma citação interessante. Ele fala de um outro Judas, que para muitos pode ser um dos apóstolos de Jesus. No capítulo 13, versículo 55, ele diz textualmente isso, que Maria
procura falar com Jesus num dado momento, eles estão ali em Nazaré, ele é rejeitado naquele lugar, e à medida que ela vem falar, no versículo 55, os fariseus, as pessoas ali importantes, perguntam: não é este o filho do carpinteiro, falando de Jesus? E a mãe dele não se chama Maria, e seus irmãos, e aqui citam 4 irmãos de sangue que Jesus teve, meio-irmãos, porque eram irmãos dele somente por parte de Maria. Sabemos que Jesus não é filho de um ser humano, de um homem, mas de Maria, concebida pelo Espírito Santo. Os irmãos dele se chamam Tiago, José, Simão e Judas. Respeitando a cultura judaica, o mais jovem vem em último lugar. Então, o Judas, que Mateus cita, ele é meio-irmão de Jesus. Ele é filho de Maria e de José, junto com os outros 3, conforme está na citação. E esse Judas, muitos citaram que ele poderia ser um dos apóstolos de Jesus. Caso isso fosse verdade, ele era muito mais jovem do que o próprio Jesus. Isso já seria uma dificuldade no rol dos apóstolos chamados por Jesus. Mas quem remove definitivamente essa dúvida é João. João, no capítulo 7, versículo 5, ele faz a seguinte citação. Ele diz que nem os irmãos de Jesus criam nele. Na verdade, gente, parece que ninguém cria que Jesus fosse Deus naquele período na Palestina, enquanto ele estava conosco na humanidade. Não só parece, certeza que as pessoas não criam. Os próprios discípulos, os próprios apóstolos, tinham dificuldade em aceitar a divindade de Jesus. Aceitavam que ele pudesse ser o rei esperado, o rei messiânico, mas Deus não. Eles tinham essa dificuldade em aceitar. E os irmãos de Jesus, da mesma maneira. Gente, uma coisa é clara. A única pessoa em todo o Novo Testamento, digo de ser humano de carne e osso, que tinha certeza que Jesus era Deus, era Maria. Maria foi quem conversou com o anjo Gabriel, Maria foi quem recebeu a ordem de Deus, Maria foi quem engravidou e gerou aquela criança por 9 meses, foi quem teve o parto daquela criança, foi quem cuidou dele, e vários textos bíblicos, de maneira muito linda, diz que Maria, quando provocada ou diante de situações difíceis, ela guardava tudo em seu coração. Judas, narrado por Mateus, ele é meio-irmão de Jesus. E João 7, versículo 5, já nos mostra categoricamente que o meio-irmão de Jesus não foi apóstolo do Senhor. Se ele não foi, se não é Judas Iscariotes que estamos falando, quem foi então Judas Tadeu? Quem foi esse apóstolo de Jesus que gera tanta controvérsia porque tem pouco assunto sobre ele nas Escrituras? Ele é conhecido por 3 nomes, por isso dizemos que ele é Triônios. Triônios porque ele é um caso mais raro, ele tem 3 nomes, e não 2 apenas. Ele é conhecido como Judas, e Lucas, capítulo 6, versículo 16, ao mostrar o rol de todos os apóstolos, cita o nome dele em penúltimo lugar, porque ele é o mais jovem, e em último vem Judas Iscariotes pelo ato nefasto que praticou. Mateus capítulo 10, versículo 3, na maioria das versões, chama ele de Judas Tadeu ou simplesmente de Tadeu, para mostrar que esse era o nome pelo qual ele era conhecido por todas as pessoas que estavam em sua volta. Mateus está citando o rol dos apóstolos e termina dizendo Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Tadeu, ele era jovem. E Marcos, o mesmo texto, porém, na versão revista e corrigida, uma versão um pouco mais atualizada, vai dizer que o nome dele era Lebeu. Então, Judas Tadeu, Judas Lebeu, ou simplesmente Judas Tadeu ou Lebeu, é a mesma pessoa. Estamos falando do mesmo ser humano, do mesmo apóstolo de Jesus. Já sabemos que não é o Iscariotes e já sabemos também que ele, esse Judas que estamos citando aqui, ele não era meio-irmão de Jesus. Quem era então o Judas Tadeu, o Judas Lebeu?
Vamos primeiro entender o que significa ele ser chamado de Tadeu ou de Lebeu, dependendo da versão, para que isso faça mais sentido ao nosso estudo que estamos agora a fazer. O prefixo Tad de Tadeu é um prefixo aramaico. O prefixo Leb de Lebeu é um prefixo hebraico. Sabemos que o aramaico é uma vertente do hebraico, uma linguagem um pouco mais simplificada, mais do cotidiano, mais popular, digamos assim. Tadeu ou Lebeu tem o mesmo significado e isso já vai nos apontar para o caráter, para o perfil e para o tratamento que esse rapaz recebeu. Tanto Tadeu quanto Lebeu significa aquele do coração. Aquele que a gente pode chamar de coração. Quem você chama livremente de coração? Se você chama alguém de coração, com toda certeza, esse alguém te é extremamente íntimo. É alguém extremamente importante para você. Em que sentido? No sentido sentimental, no sentido emocional. Tadeu, Lebeu, significa coração, ou aquele do coração, e o nome dele era Judas. Então, percebam um detalhe, Judas é um nome comum, é um nome judaico. Judas do coração, Judas, querido do coração, Judas, próximo ao coração. O que isso significa para você? Senão que esse apóstolo era absurdamente amado, absurdamente querido. Por isso, dois apelidos que tinham o mesmo significado nos dois idiomas mais conversados na Palestina nos tempos de Jesus. Quem ouvisse falar de Judas Tadeu, de Judas Lebeu, com toda certeza, eles sabiam que esse homem era profundamente amado. Era um homem muito, muito especial para o círculo dos apóstolos. Os apóstolos cuidavam dele. Parece que os apóstolos davam a ele uma atenção toda especial. Vamos entender outra coisa muito importante. Por que desse carinho todo? Por que um grupo, gente, com 12 homens barbados, 12 homens bem vividos, homens que eram pescadores, homens que eram experimentados na vida, por que esses homens e o próprio Jesus vão tratar um dos apóstolos de maneira tão carinhosa, de maneira tão próxima? Os motivos vão ficar bem claros à medida que nós caminharmos. Lucas, no capítulo 6, versículo 16, do evangelho que leva o seu nome, ele cita o nome dos apóstolos. Mais uma vez, todo o rol dos apóstolos de Jesus. E ele termina falando desse nosso Judas aqui, o Judas mais novo, o Judas apóstolo. E ele faz uma citação, que esse Judas era irmão de Tiago. Gerou controvérsias, pois para ele ser irmão de Tiago, quando João falasse da família, tinha que fazer citação, ele tinha que aparecer. Tiago, João e Judas, filhos de Zebedeu, filhos de Salomé. Porém, em momento nenhum no Novo Testamento, você vai ver os três mencionados como irmãos, como filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe. A Bíblia, ela é maravilhosa, pois a revelação da Bíblia, da palavra de Deus, ela é progressiva. O mesmo Lucas escreve o livro de Atos, como se fosse Lucas parte 2. E no livro de Atos, ele vai explicar para a gente o que ele quis dizer quando ele falou que o Judas Tadeu, ele era irmão de Tiago. O que ele está querendo dizer com essa palavra irmão? Na verdade, Lucas está nos apontando que ele era do círculo familiar de Tiago. O Judas que estamos estudando, o Judas Tadeu, o Judas Lebeu, ele era da família de Tiago, mas ele era muito da família. Tanto que no versículo 13 de Atos 1, a citação diz: quando chegaram à cidade, os apóstolos no caso, subiram ao aposento superior. E quem já estava no aposento? Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus. E completa,
Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote. E quem mais? E Judas. E o detalhe está aqui, Judas, filho de Tiago. Isso faz toda a beleza. Isso faz toda a diferença no nosso estudo. Por que Judas Tadeu era tão amado, tão querido, e recebeu tanto carinho por parte daqueles apóstolos e por parte de Jesus? Porque Judas Tadeu era filho de Tiago. Mas que Tiago? Já vimos que tinham vários Tiagos. Não pode ser Tiago menor. Tiago menor era muito jovem, tinha uma aparência muito próxima a Jesus, não tinha condições dele ter um filho adulto praticamente na mesma idade que ele. Isso é impossível, biologicamente falando. Mas entre os apóstolos também tinha Tiago maior. E Tiago maior, ele era um homem vivido, experimentado, um homem já na meia-idade. Ele só era mais jovem do que Simão Pedro, já sabemos disso. E assim, nós podemos crer, até porque os historiadores confirmaram, que Judas Tadeu, ele era filho de Tiago maior. Tiago, irmão de João, primos de Jesus, já que eles eram filhos de Salomé, que era irmã de Maria. Percebam o vínculo familiar estabelecido entre os apóstolos. E Judas Tadeu, como jovem que era, como parente próximo e sanguíneo do próprio Jesus, como filho de Tiago, sobrinho de João, os dois apóstolos que andavam grudadinhos a Jesus o tempo todo, isso é muito significativo. Aí começa a fazer sentido o porquê esse rapaz recebeu esse apelido tão especial de Tadeu ou Lebeu, que significa aquele do coração, aquele que é muito especial. Espero que você esteja acompanhando todo esse raciocínio para que possa fazer todo sentido ao seu estudo, ao seu crescimento. Judas Tadeu, jovem, carinhoso, um homem afetuoso e que recebeu de volta esse carinho, ele era filho de Tiago maior, sobrinho de João o apóstolo e, consequentemente, parente de Jesus e deve ter crescido junto com o nosso mestre, deve ter caminhado com ele e não foi escolhido sem motivo para compor o rol dos apóstolos. Vamos entender uma coisa fundamental. Se Judas Tadeu era filho de Tiago, consequentemente, ele era neto de Zebedeu. Hoje dizemos que avós são pais com açúcar. Hoje dizemos que o papel dos avós é estragarem os netos. Os pais educam, os avós estragam. Mas não é verdade essa afirmação. O papel dos avós sempre foi ser um supervisor dos pais, sempre foi ser alguém que acompanhava a educação dos filhos. Quem são os avós de Judas Tadeu? O avô Zebedeu. Zebedeu, um homem rico, um homem que devotou a sua vida a Jesus. Quando seus dois filhos, Tiago e João, foram chamados para compor os apóstolos, o rol dos apóstolos, ele não se negou, pois ele ensinou aos filhos a serem adoradores de Jesus. Quando eles foram seguir a Jesus, eles abandonaram o ofício de pesca, eles aprenderam a trabalhar. O papel do pai, o papel do avô é ensinar o ofício, é ensinar o amor ao trabalho, é ensinar a devoção às coisas de Deus, já que esse papel de cabeça espiritual do lar incumbe a essa figura paterna. Zebedeu ensinou isso aos seus dois filhos, Tiago e João, e repassou isso também ao seu neto querido Judas Tadeu. Outro ponto interessante, se Zebedeu era o avô de Judas Tadeu, Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus, Salomé era avó desse menino. E aqui o papel de Salomé se torna muito marcante, muito especial. Zebedeu não se opôs que seus dois filhos
se tornassem apóstolos de Jesus. Não se opôs que o seu neto se tornasse apóstolo de Jesus e também não se opôs que a sua esposa querida, Salomé, fosse atrás de Jesus, fosse seguir Jesus e fosse cuidar não só de Jesus, não só dos demais apóstolos, mas também dos seus 2 filhos e do seu neto querido. Salomé, ela vira quase que uma apóstola, se podemos dizer assim. Quando seus 2 filhos e seu neto seguem a Jesus, ela vai atrás. Queridos, incumbe a Salomé, uma mulher rica, influente, extremamente piedosa, incumbe a ela sustentar financeiramente o ministério de Jesus. Por mais de 3 anos, ela os acompanhou por onde quer que fossem, e ela os sustentava com as suas posses, com os seus valores, com aquilo que o seu marido Zebedeu ganhava na atividade pesqueira. Que coisa linda! O seguir a Jesus ser um ato e um ofício da família inteira. Quantas famílias têm esse privilégio e podem celebrar pai, mãe e filhos, olhando todos para a cruz, amando Jesus e desejando a sua volta. Essa família teve esse privilégio. Salomé, além de sustentar o ministério terreno de Jesus, além de acompanhar seus 2 filhos, Tiago e João, além de acompanhar o seu neto, Judas Tadeu, essa mulher é quem vai acompanhar a crucificação de Jesus, é quem vai cuidar dos preparativos do corpo de Jesus, e essa mulher, ela vai também procurar, na ressurreição de Jesus, confirmar isso com os próprios olhos. Pense comigo um pouquinho mais. Um avô desse, Zebedeu, uma avó desse quilate, dessa majestade, só poderia ter filhos aguerridos. Quando Jesus chamou Tiago e João de Boanerges, ou filhos do trovão, ele estava fazendo uma menção, em forma de brincadeira, do perfil aguerrido que esses homens tiveram. Os avós ensinaram o neto, mas esses avós, que eram pais de Tiago e João, também ensinaram aos filhos a serem homens de posição, homens que tomam atitudes, homens de palavra, homens que se posicionam diante das coisas que acontecem. Hoje, os pais morrem de medo de qualquer onda, de qualquer moda, de qualquer pessoa que surge nas redes sociais com qualquer tipo de bestialidade e morremos de medo do que vai acontecer. Quando deveríamos ensinar nossos filhos a serem homens e mulheres de posição, que diante desse mundo perdido, pois eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E a nossa oração como pais, como avós, sei que tem avós nos ouvindo, deve ser: Deus, não os tire do mundo, mas os livres do mal. E acompanhar pessoalmente, estar perto deles, olhar tudo o que eles estão fazendo, o que eles estão passando, para ver se eles de fato aprenderam as lições da vida ensinada dentro de casa. Mas uma outra conclusão nos leva. Judas Tadeu era neto de Zebedeu e de Salomé, filho de Tiago. Consequentemente, ele era sobrinho de João. O que Judas Tadeu aprendeu de João? Ou aprendeu com João? João significa amado de Jeová, ou aquele a quem Jesus amava. E dentre todas as características joaninas, uma é especial. Esse homem era muito carinhoso. Imagine uma cultura patriarcal, recheada de machismo, de 2000 anos passados, e João é encontrado na ceia, na última ceia, deitado sobre o peito de Jesus, literalmente reclinado no peito do mestre. João era muito carinhoso. E onde ele aprendeu a ser carinhoso? Carinho se aprende em casa. Amor se aprende no lar. Ele aprendeu, ele recebeu e ele deu. Ninguém dá para os outros o que não tem. E João, ele foi assim. E o seu sobrinho, Judas Tadeu, com toda certeza aprendeu isso. E de onde eu tiro essa informação? Do pseudônimo, do apelido que ele recebeu. Tadeu ou Lebeu, que significa aquele do coração.
aquele próximo, aquele sentimental, aquele que a gente faz questão de ter conosco. Ah, que lições importantes nós olhamos para as biografias e aprendemos. Quem recebe carinho, dá carinho. Quem é afetuoso, distribui afeto. E essas coisas são ensinadas, são comportamentais, são aquilo que a gente vive e expressa dentro de casa. Que avós maravilhosos foram Zebedeu e Salomé. Que cristãos maravilhosos eles foram, pois deixaram, entregaram e cederam para o reino de Deus. Seus 2 filhos, Tiago e João, e também o seu neto. Lembrando que muitas dificuldades eles vão enfrentar à medida que eles caminham ao lado de Jesus, mas todas elas eles vão enfrentar com muita alegria. McBurney, que é um dos grandes historiadores dos apóstolos, biógrafo dos apóstolos, ele diz, ele crava que Judas era filho de Tiago maior e neto de Zebedeu. Por consequência, ele descendia da tribo de Judá e seguiu os passos do seu pai, Tiago, até o círculo dos 12. Muito possivelmente, o nosso querido Judas Tadeu, ele foi um dos 70 discípulos que seguiam a Jesus, até que ele foi firmado como um dos apóstolos. É interessante pensar nisso. Esse menino, ele vendo o pai e o tio seguir a Jesus como apóstolo, ele passa a seguir também dentre o rol dos 70. Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha 70 discípulos que acompanhavam e faziam as campanhas missionárias, preparavam o terreno, iam de casa em casa, de 2 em 2, levando dessa mensagem. É muito provável que Judas Tadeu começou como um dos 70 e depois ingressou no rol dos 12 apóstolos de Jesus. E esse homem, além de ser carinhoso, afetuoso, ele sabia que ele tinha uma missão. O papel dele não era ficar o tempo inteiro dentro de casa, não era ficar ali sendo acolhido, dando e recebendo carinho. Ele sabia que ele tinha uma missão. E esse Judas, ele não vai aparecer na grande mídia do momento, nos holofotes do momento. Ele, quietinho, escondidinho, ele vai cumprir a sua missão. Com quem ele aprendeu isso? Com seu pai Tiago. Tiago maior é o primeiro dos apóstolos a se lançar no mundo até então desconhecido, a ir até a Espanha para levar a palavra de Deus e poucos anos depois retornar a Jerusalém e morrer sacrificado, conforme relata Atos capítulo 12, no versículo 2. O nosso Judas Tadeu, ele aprendeu com o pai o amor por missões, o amor por sair ao mundo dizendo da verdade que salva, que liberta, que transforma. Ele vai ao mundo não preocupado com deixar uma biografia, não preocupado com que falem dele, que contem a sua história. Ele não está preocupado com isso, porque ele está preocupado que Jesus cresça e que ele diminua. E ele se lembra de uma história muito interessante. Em Mateus capítulo 10, no versículo 5 e versículo 6, narra para a gente que Jesus está conversando com os 12 a respeito da sua missão. Dentre os 12 está Judas Tadeu. E Jesus, falando da sua missão, falando do papel importante que ele tem, ele diz a eles assim: vão ao mundo, não aos gentios, mas primeiro vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão primeiro aos membros da comunidade de Israel que ainda não receberam essa mensagem, que ainda não entregaram a sua vida verdadeiramente a Cristo. Essa é a missão. Ainda não vão aos gentios. Por enquanto, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a missão que todos eles recebem, e junto deles, quem está? Judas Tadeu. Ele entendeu essa mensagem. E quando chegamos em João, no capítulo 14, talvez um dos capítulos mais emocionantes em João, nesse capítulo, João está contando do último discurso de Jesus, falando que ele vai morrer, ele vai aos céus,
Ele vai nos deixar o Consolador para que nós não fiquemos órfãos. Ele está falando isso ali para os seus apóstolos, que devem estar com os olhos marejados, só de pensar que não estarão mais na presença santa de Jesus, que ali tanto tempo caminhou com eles. E nesse texto, em João capítulo 14, nós vemos um único momento em que Judas Tadeu aparece na Bíblia, que tem uma fala, que ele mesmo é o protagonista. E isso vai acontecer exatamente quando ele faz uma pergunta muito sincera, mas ele vai se virar para Jesus. Jesus está falando assim: se você me amar, você vai guardar meus mandamentos, e eu me manifestarei a todo aquele que me ama, a todo aquele que guarda os meus mandamentos, todo aquele que leva esses mandamentos mundo afora. E o versículo 22 de João 14 diz assim: e Judas, não Iscariotes, para ficar bem claro, perguntou-lhe: mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Olha o desejo desse rapaz tão jovem. Ele está vendo Jesus discursar, dizer que vai morrer em breve, que vai ressuscitar, que vai para o céu, mas vai deixar o Espírito Santo com eles e se manifestar. Ele quer dizer mais ou menos assim: mas Jesus, por que só a nós? Por que só a nós judeus? O Senhor não vai para o mundo? O Senhor não vai levar essa mensagem para o mundo? Jesus é só para nós? É um privilégio muito grande. Ele não tinha entendido. Jesus completa a explicação, dizendo para ele assim, versículo 23, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Olha a resposta de Jesus. Judas Tadeu, fica tranquilo, eu estou me revelando a vocês, mas com a minha morte e ressurreição, eu vou habitar em vocês, e vocês me representarão. Vocês serão a minha voz, vocês serão a minha representação perante todo mundo, e o mundo vai conhecer a mim por vocês. Que coisa linda! Os apóstolos não existem mais, já morreram. Os pais da igreja que vieram depois deles já morreram, mas a missão continua. Essa missão hoje é nossa. Esse bastão foi passado a todos nós, para que nós sejamos a voz de Jesus nessa geração, sejamos, por meio do exemplo, do testemunho, do caráter, sejamos a luz e o sal nessa geração em que nós estamos. Judas Tadeu, jovem, mas com amor pelas almas dos perdidos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, no versículo tão conhecido, Jesus diz, que eles receberiam poder, ou seja, o Espírito Santo. E a partir daquele momento, eles seriam testemunhas, que significa mártires, ali em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Tiago Maior foi o primeiro a ser mártir ali na cidade de Jerusalém. Mas os apóstolos, eles entenderam a importância disso, especialmente Judas Tadeu. Ele percebe que ele tem que sair ao mundo. E ele sabe que sair ao mundo significa partir para a Pérsia, atual Irã. Depois da Pérsia, ir à Síria, lugar de tantos conflitos antigos e recentes. E depois para a Arábia, pois aquele lugar era conhecido como as rotas missionárias. Para partir em missão, obrigatoriamente tinham que passar por esses lugares. Ficava ali ao norte da Palestina, para a gente se situar geograficamente. Judas Tadeu, ele resolve então sair de Jerusalém, ele resolve, encorajado pelo exemplo do pai, pelo amor do tio, a sair ao mundo antigo para levar a mensagem que salva. E ele vai inaugurar o que chamamos da primeira nação cristã no mundo. Entenda, a primeira nação 100% cristã no mundo. E você não entendeu errado, é 100% mesmo. O país da Armênia foi o primeiro país na história do cristianismo a converter-se a Jesus integralmente. Toda a nação se rendeu a Cristo.
E quem foi o canal de bênção para isso? Quem foi o missionário a levar essa mensagem e a ter esse privilégio? Judas Tadeu. O apóstolo jovem, o apóstolo aguerrido, o apóstolo do coração. Ele tem esse papel. Mas nem tudo são flores. Quando pensamos assim, pensamos em uma grande vitória, pensamos em um grande triunfo, como se Judas Tadeu pudesse encher o peito e dizer: uau, eu venci levando a mensagem. Mas não é isso, de jeito nenhum. No caminho para ele chegar na Armênia, ele passa por Edessa, atual Macedônia, região da Macedônia, onde próximo ali você tem a Grécia, à direita a Galácia, e mais acima temos ali a Turquia. Por volta do ano 43 a 66, assim que o pai dele foi morto lá em Jerusalém, Tiago Maior, o que ele faz? Ele sai ao mundo antigo e ele passa por essa cidade de Edessa, na Macedônia. E ali, esse homem evangeliza, esse homem fala do amor de Deus, ele fala, ele conta o testemunho do que ele viu, do que ele ouviu, de tudo aquilo que havia acontecido. Esse homem se torna o verdadeiro missionário. Por onde ele vai falando do amor de Deus, e onde ele passa, ele abre ali uma igreja. Existe um manuscrito muito antigo, um manuscrito siríaco, lógico, lá da Síria, que é chamado O Ensino dos Apóstolos. E esse livro, esse escrito, ele fala uma coisa muito interessante, que Edessa e todos os termos em redor dela, assim como Zoba, Arábia e as regiões norte, sul e fronteiriças da Mesopotâmia, receberam a ordenação sacerdotal da parte de Adeu. Esse Adeu é o próprio Tadeu, o próprio Lebeu, o próprio Judas. Um dos 72 apóstolos, porque tinha o rol dos discípulos que andavam com Jesus, além dos 12, o qual fez discípulos e construiu ali uma igreja. Onde ele passava, ele evangelizava e constituía no local uma igreja para que as pessoas pudessem se reunir, pudessem adorar, pudessem clamar ao nome de Deus. E esse homem é muito bem sucedido. Nesses poucos anos em que ele passa por ali, menos de 20, esse homem é muito bem sucedido. A graça de Deus, ela se espalha, as pessoas se entregam a Cristo, começam a se converter, até que ele chega então no país da Armênia. E a hora que ele chega nesse lugar, ele se encontra com o rei, o famoso rei Abigar. E esse rei tem uma história muito interessante. Quando Jesus estava evangelizando na Palestina, esse rei foi até lá, porque ele ouviu dizer que lá estava Jesus, que Jesus curava, que Jesus salvava, e esse rei pegou uma comitiva e ele desceu da região da Armênia até Jerusalém, até a Palestina. E ao chegar ali, esse homem, até pela importância, ele conseguiu chegar até Jesus. O rei Abigar teve um contato pessoal com Jesus. E só descobrimos isso depois por conta dos relatos históricos que ficaram. Quando o rei Abigar encontrou-se com Jesus, ele tinha uma doença muito séria, ele carregava um problema muito grande com ele. E ele pediu para ser curado, para ser liberto por Jesus daquele mal. E a história da igreja conta palavras do próprio rei Abigar que ficaram registradas, que Jesus disse a ele: rei, volta para sua terra, aguarda, pois eu enviarei um dos meus discípulos para que cure você e te dê a salvação. Para que cure você fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O rei Abigar possivelmente não era o que ele queria ouvir, talvez não era o que ele concordava como um rei poderoso, mas ele pega a sua comitiva e ele volta lá para o seu país, para a Armênia. E ele fica ali, aguardando esse momento tão especial. Adoecido, mas confiante de que aquilo que Jesus disse era verdade e se cumpriria na vida dele. Passa o tempo, passam os anos. Quem encontra-se com o rei Abigar lá na Armênia? Judas Tadeu. Quando Judas Tadeu chega para ele e eles conversam, ele pergunta para Judas Tadeu: por acaso é você, Judas Tadeu, aquele a quem Jesus me disse
que enviaria para falar comigo, para me curar, para me dar salvação? É você a quem eu espero há tantos anos, que Jesus disse que ia mandar? E a resposta de Judas Tadeu é de provocar todos nós hoje. Ele não disse, sim, sou eu. Sim, eu sou o poderoso. Sim, eu faço e acontece. Ele não disse isso. Ele disse, rei, não sou eu, rei. É Cristo. E se você crer nele, você obterá os desejos do seu coração. Judas Tadeu aprendeu isso. E nós também. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Buscai, e achareis, porque todo que bate, abre, todo que busca, acha, todo que clama, tem a resposta. Ele vai, e ele diz, se você crer, você terá as respostas do seu coração. O rei Abigar fica pensativo e diz a ele, rapaz, o que você está me falando é tão importante, é tão maravilhoso, que eu quero que você fale isso diante de todo o meu povo. Toda a minha nação armênia precisa ouvir isso que você está falando. Eu vou convocar todo o povo e você vem e fala isso que você disse agora para que todos possam ouvir. Essa é a primeira reação de alguém que encontra com Cristo. Ele quer que a sua família, que o seu povo, que aqueles que ele ama, recebam da mesma dádiva. Cristo não é algo que se guarda só para si. Ele entendeu isso. O rei Abigar reúne toda a sua nação, todos na frente do palácio, aquela multidão de gente. E Judas Tadeu, ele vem numa posição mais alta e ele fala para aquelas pessoas de quem é Jesus, o que Jesus fez. O rei é curado, o rei é liberto. Toda a nação, pela história da igreja, conta que a nação inteira se prostra vendo o rei, que eles acompanharam por mais de 10 anos adoecido, triste, definhando em vida. Jesus guardou aquele momento para servir de testemunho para toda uma nação. Quando o rei é curado, quando o rei Abigar é liberto, todo o povo armênio se prostra e reconhece que só Jesus é Deus. E o rei Abigar diz para todo mundo ouvir, verdadeiro e fiel é Cristo que te enviou a nós. Ele me disse há mais de 10 anos que ele mandaria um dos seus, e ele mandou mesmo, bendito seja o Senhor. E outra lição linda, conta a história do povo armênio, que o rei Abigar mandou juntar todo tipo de joia, de ouro, de prata, de tecidos, tudo que era riqueza. Ele mandou juntar um verdadeiro tesouro e traz até Judas Tadeu e diz, Judas, é seu, é pagamento pelo que você fez. Mas homens de Deus não recebem pagamento pela graça de Deus, porque a graça de Deus é de graça. E a resposta de Judas Tadeu deveria chacoalhar fundo na alma de todo líder religioso desta geração. Ele diz, rei, se deixamos para trás tudo aquilo que já era nosso, ele veio de uma família rica, por que razão aceitaríamos aquilo que a nós não pertence? Rei, eu não preciso de dinheiro. Lá atrás, Judas Tadeu, ele foi numa missão, Jesus falou, vão de 2 em 2, e anuncia o evangelho, não levem nada. Se te derem comida, você come, se não derem, você volta, mas não levem nada, simplesmente vão de 2 em 2. E ele foi, e quando eles voltarem de Jesus, os demônios se submetem a nós, as pessoas são curadas, ressuscitadas, nós estamos muito alegres. Jesus vem para ele e para os demais e diz, não se alegrem, porque os demônios submetem a vocês, mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não tem riqueza maior do que isso. Ouro nenhum pode pagar, prata nenhuma pode pagar, dinheiro nenhum pode pagar o maior privilégio de um ser humano, que é ser salvo, ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro e a certeza de que vai habitar com ele no céu para todo sempre. Pessoas podem não reconhecer, pessoas podem não pagar de maneira alguma por isso, mas uma grande verdade, o reino de Deus paga bem demais. Porque o reino de Deus paga com eternidade, paga com vida e vida eterna. Diante desse testemunho, os que faltavam reconhecer a Cristo
naquele ato se submetem a Deus. E naquele ato, a grande conversão das pessoas ali naquele país, na Armênia. Que exemplo lindo! Por isso que biografia é tão importante. Olhar a biografia de alguém é ver gente como a gente, pessoas reais, como lidaram com as situações, como não negociaram o reino de Deus, como fizeram tudo por amor, e amor às almas dos perdidos, e Judas Tadeu é um desses grandes e maravilhosos exemplos. Mas caminhando para o fim da nossa aula, temos que falar como foi o final da vida dele, como terminou a vida de Judas Tadeu. Há bastante lenda, bastante controvérsia. Muito poucos vão dizer que ele foi crucificado, pois era uma forma de morte cruel muito comum na época. Poucos vão dizer isso. Alguns, poucos mais do que esses, vão dizer que ele morreu mediante um golpe, ele foi sacrificado mediante um golpe de lança que ceifou a sua vida. Alguns vão dizer isso, mas a esmagadora maioria, especialmente a própria literatura histórica do povo armênio, registrou de maneira marcante como foi o martírio de Judas Tadeu. Conta-se que o rei, depois de curado, depois de convertido, ele morreu. Parece interessante, mas Deus curou o rei, não para ele viver muitos anos na terra, mas para viver eternamente com ele no céu. O rei morreu, e o filho do rei, Severus, um homem cruel, um sociopata, que não concordou com tudo aquilo, pois ele era da ideia de que tinha que ser cruel todo e qualquer rei, ele tinha que ser um déspota, um tirano. Severus, ele não gostou que todo o seu país se converteu, pois agora as pessoas só pensavam em bondade, em praticar bondade. Ele não concorda com isso, e mais do que depressa, ele manda prender Judas Tadeu. Ele manda calar Judas Tadeu para que as pessoas, por medo do que ele ia fazer, as pessoas parassem de crer no Deus verdadeiro. Judas Tadeu, ele é preso e sentenciado à morte por Severus, filho do rei Abigar. E a morte que ele foi sentenciado, segundo a história do próprio povo armênio, que ele foi dado vivo como comida para javalis. Até hoje, essa forma de tortura existe e é praticada no mundo. Coloca-se uma pessoa dentro de um ambiente fechado, com javalis famintos, e eles não pensam duas vezes em devorar a pessoa. Dos pés à cabeça, uma morte triste, cruel, sangrenta, que não desejamos nem para os nossos piores inimigos. Mas Judas Tadeu, ele sabia que maior é o que estava nele do que aquilo que estava no mundo. Esse homem foi colocado diante dos javalis, e ali conta-se a história, que ele foi devorado vivo por esses animais. A gente pensa que parece cruel, e de fato dá essa impressão, mas devemos lembrar que Deus estava com ele em todo momento. Deus estava cuidando dele em todos os momentos, porque João, no capítulo 14, 23, relata Jesus dizendo: eu virei a quem ama os outros, eu virei até você e eu habitarei em você. Jesus dentro dele era a maior esperança de glória, e por isso ele podia suportar todo aquele sofrimento, tudo aquilo que ele estava sendo submetido naquele momento tão especial, tão doloroso e tão marcante da vida dele. Com certeza, ele lembrava da fala de Paulo, que escreveu a Timóteo no finalzinho da sua existência, pouco antes de morrer, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4 de 2 Timóteo, diz algo muito interessante. Diz assim: sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, a vida com Deus não é um parque de diversão. A vida com Deus não é uma Disneylândia, não é um parque temático. Timóteo, a vida com Deus é campo de batalha. Por isso a gente usa a armadura da fé e não pantufa e uma roupa de dormir. Por isso que a vida com Deus exige luta, batalha. Primeiro contra nós mesmos, nosso pior inimigo, depois contra esse mundo maléfico.
Que lição fantástica! E Paulo diz para Timóteo, enfrenta comigo, e Judas Tadeu sabia disso, que a vida com Deus é uma luta, mas essa luta ele podia enfrentar ao lado de Cristo. No versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve com o assunto da vida civil, pois ele deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. O soldado, ele quer agradar quem o alistou. Judas Tadeu, e isso nós podemos ter certeza, ele se sentiu um privilegiado em morrer daquele jeito, pois ele sabia que a morte dele, que o sangue dele, significaria o crescimento do evangelho naquele mundo desconhecido. Pouco sabemos de Judas Tadeu pelas escrituras sagradas, mas ele foi fiel, mesmo nos lugares mais humildes. Judas Tadeu ficou desapercebido dos homens. Naquela época, ninguém ouvia falar dele, dos apóstolos, porque ele foi para longe. Mas mesmo ali, sem chamar a atenção, sem produzir nenhum escrito, ali ele cumpriu a sua missão e cumpriu-a até o fim. Ele deu a sua vida para que o evangelho se tornasse conhecido. Hoje, Judas Tadeu está ao lado do Pai, na eternidade, juntamente com os outros santos de outrora, aguardando a chegada dos filhos de Deus, nós, quando Cristo nos chamar. Judas Tadeu, ele pôde ouvir dos lábios de Jesus na glória: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, conforme descreve Mateus 25, 21. A tradição católica fez questão de criar uma imagem desse santo, e na imagem coloca ele com uma machadinha na mão, para dizer que ele foi sacrificado por meio de golpes de machadinha. Pode estar correto, porque uma das formas de torturar e colocar com javalis era primeiro cortar a pessoa para ela sangrar e aquilo chamar a atenção mais rápida do animal. Muito provavelmente, ele foi ferido a golpes de machadinha e depois jogado ao javalis para ser comido, devorado vivo. Seja como for, Judas Tadeu soube lidar com situações difíceis, impossíveis, porque ele era um servo bom, um servo fiel, mas acima de tudo, ele sabia que o impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Era impossível o povo armênio se converter a Cristo, mas Deus é especialista em impossíveis. E assim podemos terminar essa aula. Hoje, o que está sendo impossível para você? Que bom que é impossível para você, pois só quando entendemos que nossa força não é suficiente, só quando entendemos que aquela causa é impossível, Deus começa a agir. E acredite, o impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Que Ele abençoe a tua vida. Obrigado por ter ficado conosco até esse momento e que assim você cresça cada dia no conhecimento e na graça que vem do céu, na graça que salva, na graça que transforma. Até a nossa próxima Terça Teológica, falando um pouquinho mais da vida de outro apóstolo de Jesus. Até lá e que Deus abençoe grandemente